ele, por exemplo, achava que o Brasil não devia ter duas coisas. Estudantes fazendo greve, fazendo arruaça, e operários fazendo greve. Porque lá era um lugar de tomar decisões, um lugar tranquilo, que não podia ter isso. E eles sabotavam, então, a ideia da universidade. O Juscelino custou muito a aceitar essa ideia. A ideia de criar uma universidade moderna no Brasil, uma universidade que não padecesse dos vícios da universidade brasileira, voltou à ordem do dia. Já havíamos tido uma experiência anterior com a Universidade do Distrito Federal, que fora criado pelo Anísio Teixeira. Houve até um debate meu, um desentendimento meu com a Anísio, que a Anísio chegou a defender a ideia de que ela só desse mestrado e doutorado. Eles eram tão impressionados com a necessidade de aumentar o domínio do Brasil sobre o saber científico, que ele queria que a universidade fosse só isso, deixando as outras fazer cursos profissionais. E eu tive que convencer de que não, de que uma cidade capital, com tanta gente colocada lá, com os seus filhos, a cidade estava crescendo. A cidade não aceitaria não ter uma universidade. Mas os melhores alunos ele tinha por 3 anos, por mais anos, para fazer eles mestrado, mestre, e para fazer com eles o doutorado. A primeira escola que foi feita no Brasil foi em 1808, quando chegou o rei fugindo lá da invasão francesa. Foi criada uma faculdade de medicina para dar conta dos grandes problemas de saúde de uma população que já era razoável, como a população brasileira no início do século XIX. Não, é porque a corte estava vindo para cá e era preciso formar médicos para a corte. A universidade brasileira tem a sua origem. Quando se cria a universidade no século XX, é uma mera colagem das escolas de nível superior que existem. Porque a gente não tem essa tradição universitária. Há uma dificuldade muito grande de sair dessa situação de colonizado. Então, na hora de ensinar, a gente acha que o melhor não é o que nós damos, que nós sabemos, que nós realmente vivemos. É o que o outro, nós consideramos civilizado, a gente sabe. Nós não sabemos. O grande rompimento da Universidade Brasileira foi esse. Se destacavam nessa área da ciência, do conhecimento, nas áreas de humanidades, eles congregou em Brasília para fazer uma universidade exemplar. Quando ele fez a Universidade Brasileira, ele veio a São Paulo. Ele queria arrematar o grupo todo de sociologia, levar para Brasília. Nós não fomos. Aí ele brigou, ele não gostou nada disso. Ele achou tudo de mim. Ele achava que eu ia capitanear a ida para Brasília. Houve um seminário no ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ali na Rua das Palmeiras, em que ele reuniu a massa da intelectualidade. Dessa reunião, com esses intelectuais, começaram a surgir os traços que iriam nortear essa Universidade de Brasília globalizada. Além dos institutos e das faculdades profissionais, a universidade tem uma série de órgãos complementares. A biblioteca, o centro esportivo, que é importante para a universidade, uma rádio e televisão que nós estamos montando, e, sobretudo, a prefeitura do campo, porque tem casa para professores, casa para estudantes, assim que foi concebida a Universidade do Brasil. Nós propôs, topou reunir todos os institutos da universidade num único edifício, com 500 metros de extensão, e que hoje constitui um dos exemplos assim, de campos universitários mais vivos, mais cheios de expressão. Eu sempre que circulo ali pelas varandas gigantescas do Minhocão, me imagino assim, como se fosse os passeios dos gregos para ouvir filosofia assim à sombra. Né? A universidade é um espaço integrado de produção de conhecimentos. Quer dizer, a fragmentação do saber não gera verdadeiras universidades. Então, a ideia era construir uma universidade com institutos básicos nos quais os estudantes tivessem uma formação
ainda que orientada para determinadas áreas de saber, mas que o conhecimento fosse fornecido na sua universalidade. A Universidade de Brasília queria realizar algo que a USP não realizou, a partir da interdisciplinaridade. Quer dizer, a junção de todas as disciplinas como aquele chão básico em que o homem ia escolher a sua profissão, mas muito mais do que a sua profissão, a sua inserção no mundo. E isso dizia respeito a si. Era um projeto absolutamente inovador, né? Porque nós vivíamos em universidades que eram verdadeiras federações de unidades, né? Uma faculdade de medicina com sua rigidez, uma faculdade de engenharia, uma faculdade de direito. Outra função da universidade era dar a Brasília capacidade de conviver com as outras universidades do Brasil e do mundo. Ou seja, a universidade, juntando um corpo de Estado, permite que uma cidade se comunique com o mundo e se integre na civilização, sobretudo na civilização presente e na situação emergente, cuja linguagem é ciência e tecnologia. Então, a universidade ia representar um papel muito importante para o país. O J.K. me chama e me diz: Ana Darcy, a igreja quer fazer no Brasil universidade católica. Os jesuítas pediram para ter uma universidade católica e não terá despesa para o Estado. O Estado daqui, eu lavo as mãos. Eu conheci o meu companheiro, ele já estava do lado dos jesuítas. Eu com a universidade pronta, a universidade pensada por mim e por cento e tantos cientistas, ligavam do Brasil. A SBPC é que tomou em suas mãos criar uma universidade da ciência e da técnica. Então nós todos empolgados. Brasília queria a oportunidade de uma universidade para dominar o saber humano, os saberes que temos que utilizar para dar categoria à cidade e para diagnosticar os males do Brasil e encontrar saída do Brasil. Um dia eu tinha um estalo. A gente tem estalo, não, você não entende. Estalo de vez em quando, porque está muito esperado. O estalo é o seguinte: eu tenho que procurar os cães de Deus. Cães de Deus. Dominicani. Cães de Deus. E fui para São Paulo procurar os dominicanos. E foi o Matheus Rocha, que era o geral dominicano. E disse: olha, eu venho propor uma concordata. Está aqui os papéis, você leva para o Papa. Papa João 23. Diz o Papa que a última universidade católica, dessas 4 pontifícias, fazendo farmacêutico e dentista, mas não fazendo teólogos. Eu proponho fazer no Instituto de Teologia Católica, numa universidade do Estado, que será o primeiro, depois da Revolução Francesa, uma virada. Vai lá falar com o Papa. Topou, mandou para mim as obras dele com a dedicatória, em couro marroquino, uma coisa bonita. E eu disse: mas cadê a carta do Papa? O Papa não quer carta. Ele disse: cadê a ordem do Papa? Não, tem isso não. Isso o que tem? Ele disse: olha, se tem o seguinte, a igreja toda sabe que não há universidade católica em Brasília. Que o terreno está livre para você. Eu cheguei e contei isso. Olha, presidente, parece que a católica a gente vai. Só a minha, só. Depois assim, impossível. É verdade, contei a história então a ele ainda é espantoso. Então, a universidade chegou a ser criada graças a esse pacto. O Frei Mateus foi para a Alemanha, para os países que não tinham dinheiro, construí o prédio básico do Instituto de Teologia, e eu fiz no Frei Mateus, vice-reitor da universidade. Até um certo período, ele respondeu pela reitoria da Universidade de Brasília, já quando estava funcionando plenamente. Havia uma revista muito prestigiosa no Rio, no Brasil, que era a revista Senhor. E o diretor, Naum Sarovski, me procurou para eu fazer um artigo. Você escreveu uma página admirável, que é a carta pedida à Universidade de Brasília, né? E essa carta ele faz ao estilo da carta dos descobrimentos, ou se pede ao rei de Portugal,
coisa que tem aqui. É assim como Pedro Bassalini tivesse desembarcado em Brasília, comentando o que aconteceu no Brasil nos 500 anos, eu comento de brincadeira toda a criação de Brasília. Quero aproveitar para pedir ao senhor rei Juscelino, quero pedir que você não deixe que os brasileiros cresçam por mentalidade da massacre goiana. Uma universidade indispensável. Tenha coragem, crie uma universidade lá para que Brasília exista dentro da civilização. Eu fui a Brasília inúmeras vezes para lutar pela universidade, atrasou-se tanto na mão de Juscelino isso, que só no dia da inauguração da capital é que ele mandou a mensagem dele pedindo ao Congresso a criação da universidade. Além do Eugênio. E o Eugênio tinha uma posição diferente. O Eugênio era... Juscelino não tinha uma visão econômica... O Todó não tinha visão econômica nenhuma. Ele queria fazer coisas. Né? O Eugênio chegou lá, tinha um caos, dívida externa, inflação, não queria pesou a economia. E aí produziu uma freada enorme na economia brasileira e tal. E o Eugênio ficou muito mal visto. Jânio Quadros me deu um grande apoio, mas dependia do Congresso Nacional. Mas só no dia da queda do Jânio, quando o Jânio renuncia, é que a Universidade de Brasília, de fato, começa a ter existência legal. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam, até com a desculpa da colaboração. Ao Congresso Nacional, nesta data e por esse instrumento, deixando como ministro da Justiça as razões de meu ato, renuncio ao mandato de presidente da República. Jânio Quadros. O Mazzini tomou posse. Eu cheguei no Congresso e vi aquele ambiente de perplexidade. Não tinha coragem de fechar a sessão, porque me estavam que podiam abrir depois, os militares não tomaram conta. Naquele momento aí, eu cheguei atrás do presidente do Congresso, que era Sérgio Magalhães, e disse: "Seu Sérgio, com expulsão para a Universidade do Brasil, está no 18 horas por dia." Eu disse: "Você está louco? Eu sou um prejuízo aqui." Ele percebeu. E disse: "Olha, desce nada assim. E pede um líder para pedir para passar para primeiro da outro dia." Eu disse: quando eu estava falando com o José de Carlos, no meio da minha fala, José não tinha falado ainda, o Sérgio disse: requerimento do deputado José de Carlos pedindo para passar para a ordem do dia a discussão de questões na Universidade de Brasília. Estou doido. Não perceberam. E está aprovado que começou a ser discutido na Universidade de Brasília.